Vamos iniciar nossa aula aplicando o conteúdo de dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos ocorre quando sua temperatura aumenta, de forma que suas moléculas ficam mais agitadas. Para determinarmos a dilatação do volume de um líquido, precisamos conhecer o seu coeficiente de dilatação volumétrica. Então, vai ter uma relação direta entre dilatação dos líquidos e coeficiente de dilatação volumétrica. Vocês vão entender mais à frente no exemplo. Então, vamos agora entender alguns conceitos associados. A dilatação aparente é a quantidade de líquido extravasado. Ou seja, observe no exemplo que, antes do aquecimento, o líquido estava em um recipiente. E após o aquecimento, o líquido que transbordou no frasco vai representar essa dilatação aparente, ou seja, é aquela que percebemos mais facilmente, por isso ela tem esse nome de dilatação aparente. A dilatação do frasco é a dilatação do recipiente aquecido. E a dilatação real do líquido é aquela que realmente aconteceu. Não se preocupem porque todas essas informações elas são dadas na questão. Nós vamos ver com um exemplo mais à frente. Como eu já havia falado, a dilatação real do líquido é aquela que realmente aconteceu. Então, vai ser a soma da dilatação do frasco aquecido mais a dilatação aparente. Então, observem que a dilatação real, olha aí a expressão, vai ser igual à soma da dilatação aparente com a dilatação do frasco. Os líquidos, eles admitem a dilatação volumétrica. Como eu já havia dito, vai ter uma associação com essa dilatação volumétrica. Então, ele vai obedecer à mesma expressão que nós já aprendemos da dilatação volumétrica dos sólidos. Então, variação volumétrica aparente, que aí é dada em metros cúbicos, vai ser igual ao volume inicial do líquido, multiplicado por coeficiente de dilatação volumétrica aparente, multiplicado por variação de temperatura. Outra informação importante que nós já vimos anteriormente. Variação volumétrica real do líquido vai ser igual a variação volumétrica aparente mais a variação volumétrica do frasco. Então, não esqueçam essa expressão que já foi vista nos slides anteriores e eu quero que vocês reforcem, certo? Vamos para um exemplo. Um recipiente de vidro de 100 centímetros cúbicos de capacidade é completamente preenchido com mercúrio. Olha, ele colocou aí a substância. É aquecido de 30 graus até 150 graus Celsius. Com esse aquecimento, há transbordamento de 2 centímetros cúbicos desse metal. Qual é o coeficiente de dilatação aparente? Então, observem que foram dadas várias informações nessa questão. Então, agora nós vamos organizar essas informações. Primeiro, qual dessas informações é representada por variação volumétrica aparente? Então, observem que ele disse na questão que após o aquecimento houve o transbordamento de 2 centímetros cúbicos. Eu disse no início que quando houver transbordamento, essa variação vai ser a variação volumétrica aparente. Então, nós vamos colocar aí como 2 centímetros cúbicos. Ele deu também na questão o volume inicial do líquido, que foi de 100 centímetros cúbicos. Nós vamos descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica aparente e foi dado na questão a temperatura inicial e a temperatura com o aquecimento, afinal. Então, vamos fazer essa variação
de 150 menos 30 graus, que equivale a 120 graus Celsius. Então, as informações foram organizadas e agora nós vamos aplicar na fórmula. Então, vamos observar que a variação volumétrica aparente, ou seja, o líquido transbordado, foi de 2 centímetros cúbicos. O volume inicial foi de 100 centímetros cúbicos. Observem que as unidades de medida são as mesmas. Ele quer descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. E a variação de temperatura foi de 120 graus Celsius. Agora, um dado importante. Esse dado geralmente vem na questão. O coeficiente de dilatação do mercúrio é de 18 vezes 10 a menos 5. Então, nós vamos utilizar mais à frente, caso a questão peça outras informações. Nesse caso, foi pedido o básico. Então, vamos agora aplicar na fórmula. Então, a variação volumétrica aparente vai ser igual ao volume inicial multiplicado por coeficiente de dilatação volumétrica aparente multiplicado por variação de temperatura. Vamos agora substituir. 2 vai ser igual a 100 vezes coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes essa variação de temperatura que foi de 120 graus. Organizando nossa continha, nós vamos ter que 100 vezes 120 equivale a 12.000. Como o coeficiente de dilatação volumétrica aparente está multiplicando 12.000, ou seja, ele multiplica 100, multiplica 120. Organizando 100 vezes 120, 12.000. Então, esse coeficiente está multiplicando 12.000. Então, 12.000 vai passar dividindo 2. Então, 2 dividido por 12.000 equivale a 0,000. E aí nós temos uma dízima periódica, 1666. Então, eu coloquei um valor aproximado. Então, observe que eu arredondei esse valor e eu segui 4 casas decimais. Então, observem, de onde a vírgula está localizada, nós seguimos 4 casas decimais. Então, com esse valor que nós chegamos aí aproximado, vamos lembrar que, como é uma dízima periódica, eu cheguei a um valor de 0,00017, eu aproximei esse valor e segui 4 casas decimais, que equivale a 1,7 vezes 10 a menos 4. Então, chegamos aí ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Então, eu vou querer que vocês deem uma olhadinha com calma. Quem quiser copiar a questão, refazer. E próxima semana, após vocês derem uma estudada, nós vamos retomar com a atividade, certo? Então, eu vou aplicar uma atividade próxima semana. Bons estudos!